por uma noite gélida de São Petersburgo, em que ele sente a existência dos ossos. Já imaginaram? Alguém sabe aqui que os ossos existem de fato? Não. Vocês podem ir lá para Chicago e pegar um -30 em janeiro com sensação de -43. Aí vocês sentem a existência da tíbia, a existência do joelho. Eu achava que minha avó falava do reumatismo, tadinho, eu achava que a minha avó estava reclamando. Eu senti, eu antecipei a decrepitude beckettiana e dostoiévskiana com o reumatismo de inverno. É simplesmente traumático. E o homem ridículo está caminhando ali pela noite gélida de São Petersburgo e fala, é hoje. Eu vou enfiar a bala na cabeça e vou acabar com essa pasmaceira, com esse horror do qual eu não quero mais fazer parte. No momento em que ele decide, ele olha para uma estrelinha. Não vou conseguir desdobrar o que essa estrelinha significa no sonho. Porque no sonho ele vai fazer uma viagem transcendental, uma viagem eterna. Ele vai vivenciar a eternidade. Ele vai descobrir, existe toda uma filosofia da história. Esse é um dos tópicos do meu estudo na tese de doutorado. Para mostrar, eu faço só para falar, só estou mencionando, não dá para discutir isso aqui. Eu mostro uma discussão entre o Dostoiévski e o Hegel. E a história ali com um sentido de espírito objetivo. Existem várias pontes de comunicação muito interessantes e que, a meu ver, como estudioso de Dostoiévski, lendo ali a Fortuna Crítica, a partir da revista Dostoiévski Studies, publicada da Sociedade Internacional de Dostoiévski, essa ponte ainda não foi devidamente constituída. Esse sonho vai se dar nessa estrelinha. É um dos aspectos. A estrelinha vai ser o local para o qual o homem ridículo em seu sonho vai se destinar. O que nos interessa aqui, para fazer a contraposição ao Thanatos, e vejam, só faço uma síntese antes de continuar. Thanatos, então, eu repito, depois desse transcurso, é um desdobramento necessário, no sentido de necessidade, para um tipo de vivência, de vivência social, de existência despida de sentido. Qualquer tipo de vivência hedonista que leve às últimas consequências seus pressupostos vai ceifar a existência do humano, tanto na sua ligação com a transcendência, Dostoiévski está falando de Deus, quanto na sua ligação constitutiva com os demais. O hedonismo cinde a noção da compaixão, do sofrimento conjunto, do compatos, do sofrimento conjunto. E vai ser justamente a reconstituição do sofrimento conjunto, olha que coisa, é um paradoxo a inserção de Thanatos no hedonismo, no narcisismo. E é um novo paradoxo que, por intermédio da purgação do sofrimento, o ego transcende a si mesmo. Ele se reencontra para além da pulsão hedonista que se reverte em ímpeto de morte. Como? O homem ridículo está ali, caminhando por São Petersburgo. E essa cena poderia acontecer aqui em São Paulo, mas tranquilamente poderia acontecer aqui em São Paulo. Porque a gente encontra vários mendigos, como se eles fizessem parte da fauna da cidade, e dependendo da tendência fascistoide dos grupos com os quais a gente estiver dialogando, é fauna mesmo, né? Animal, é uma coisa, a flora ou a fauna e assim por diante. Ou parte do concreto, né? E essas pessoas são completamente ignoradas por nós. Essas pessoas, é interessante em termos dostoiévskianos, que elas passam a falar consigo mesmas, até para estabelecer um vínculo, um tipo de vinculação que para o Dostoiévski é uma constituição ontológica do que é o humano. O vínculo, o caráter relacional da identidade. Só que, quem é o ser que mais nos causa piedade, compaixão? Não é um homem sujo, esquálido, crescido, a quem nós cinicamente atribuímos responsabilidade em grande medida por essa tragédia social que essa pessoa passa. Não, uma criancinha. O Ivan vai falar ali para o Alyosha, no grande capítulo A Revolta, sobre o qual eu estava falando com o Christian aqui antes da palestra. O Ivan vai falar, as criancinhas, nós conseguimos amá-las mesmo sujas, mesmo elas estando purulentas, porque é o ápice da fragilidade, é o ápice do desamparo, é o ápice da falta de proteção. Ainda que o Nietzsche vai dizer que existe uma projeção egóica, narcísica, como se nós projetássemos o nosso medo de sofrimento nessa criança, então não haveria uma compaixão que transcende o ego, mas haveria um novo egoísmo, ainda que com compaixão. Quer dizer, quem procura acha, né? Se você toma o egoísmo, você vê o egoísmo em todos os locais, você não consegue ter qualquer tipo de análise em que o ego supere a si mesmo.
Eu não estou usando ego aqui, vocês estão percebendo, no sentido psicanalítico. Eu estou falando de ego no sentido de eu, no sentido de pulsão narcísica, no sentido de pulsão utilitária. Então, o homem ridículo encontra essa menininha. Ele se depara com essa menininha. Ele não tem nome, é o homem ridículo, e essa menininha também não tem nome. Mas o curioso é que o inominável, para retomar ali a colocação do Beckett, é o mote da salvação desse homem ridículo. Por quê? Porque a menininha vai lá, puxa a roupa do homem ridículo, andando pela rua alheio a esmo, e começa a falar, mamã. Começa a chorar, a gritar pela mamãe. E, obviamente, o homem ridículo é um grande intelectual dostoiévskiano, não sei explicar se é muito grande, ele já saca que é a mãe. Pelas vestimentas da menina, roupa totalmente encharcada. E o Dostoiévski é exímio, né? Em levar as últimas consequências, em fazer com que o leitor, que já via ali, fala, nossa, eu vou me matar daqui a pouco. Aí o leitor já começa ali a se apiedar pela menina. Roupa encharcada, o sapato roto e assim por diante. E não apenas ela está fragilizada, como um dos últimos loci de verdade numa sociedade como essa, que, digamos, a ligação entre mãe e filha, o amor materno, um dos últimos locais, redutos de verdade, está para ser rompido. Porque a mãezinha dela está para morrer, está sendo violentada, não se sabe ao certo. Mas é muito fácil deduzir o que vai acontecer. E é muito fácil pensar, dostoiévskianamente, ou até em termos brasileiros, o que aconteceria com essa menina no decorrer da vida dela. Será que é difícil imaginar? Depois que a mãe fosse embora, o que ia acontecer com essa menina? Se ela encontrasse um Stavrogue, um pedófilo ali, ela teria sua iniciação no meretrício bem cedinho, bem cedo. Então, o homem ridículo vai se deparar com essa personagenzinha, que é a quintessência do que desponta como um princípio de compaixão. Ser indiferente a essa menina, ser indiferente a esse sofrimento, é realmente a prova do niilista por excelência. Na verdade, é difícil entrever, e o Dostoiévski também discorre sobre isso, e vários autores niilistas como Cioran, que a gente traduz aqui a francesa como Cioran, vão querer discutir como é que é possível ser niilista e envelhecer. Essa é uma questão. Ué, se não faz sentido algum, o único sentido mesmo é a bala na ideia. É a bala na lata. E essa menininha começa a trazer para o homem ridículo uma série de intempéries, uma série de sabores, sensações contraditórias. Ele enxota a menina, ele manda a menina embora, ele é um carrasco. É terrível a atitude dele. E a menininha vai buscar alguém mais. Só que ele volta para casa. E aí ele volta para casa com a famosa pulga atrás da orelha, que é qual? Por que eu estou sofrendo? Por que eu estou sofrendo? Eu não deveria estar sofrendo. Na verdade, é ótimo que a mãe dessa menininha morra. Vamos pensar em termos de... Não é ótimo? É ótimo. Porque isso aqui tudo é uma merda. Então, se tudo isso aqui é uma merda, a menina vai sofrer mais, ela vai chegar às mesmas conclusões a que eu pude chegar. Não é assim, gente? Levando as últimas consequências das premissas nihilistas, me parece que é difícil sair desse aspecto. Ocorre que ele não consegue sentir isso. Ele não consegue fazer essa racionalização. Ele consegue tocar em si mesmo um veio de verdade, um veio de socialização, falar aqui do Ocidente, sobremaneira legado pela mensagem do Cristo ali, no Sermão da Montanha, a noção do oferecimento da outra face, a noção do amor recíproco. Ele começa a perceber que ele não consegue, infelizmente ele não consegue ali, se desconectar do sofrimento mais aterrador dessa que é um exemplo cabal dos humilhados e ofendidos na obra de Dostoiévski. O sofrimento atroz, encarnado diante da personagem, faz com que essa personagem tenha uma crise fundamental, que é uma crise de reconstituição via um sofrimento purgador, que a nossa sociedade não consegue entender isso, de maneira nenhuma. Sofrimento é algo a ser rechaçado a priori, ou é algo a ser prescrito, diagnosticado, com drages de 5 miligramas para felicidade industrialmente administrada, trazer uma reconstituição de ego. Ou seja, essa depressão socialmente prescrita é um sintoma muito interessante de Thanatos, da reversão do hedonismo,
da lógica da felicidade industrial, em ímpeto de morte, arrefecimento de sentido existencial. E essa menina enseja uma crise fundamental no homem ridículo, que é a crise é como se ele tocasse a ontologia de si mesmo, a ontologia de constituição. É como se ele tocasse aquilo que uma mãe, ao dar à luz, tem de ligação com o filho, que é o seu cordão umbilical. Só que ao invés desse cordão dizer respeito apenas ao núcleo mais restrito da biologia, a vinculação biológica, é como se ele tocasse o cordão umbilical de constituição daquilo que nós chamamos de humanidade, mas ainda não conseguimos vivenciar como humanidade. É nessa contradição fulcral, visceral, que ele começa a reencontrar um aspecto para além do niilismo. Quando ele vai ter esse sonho, então quando ele passa por essa crise, ele não consegue responder porque ele sofre pela menina, ele vai viver num sonho a continuidade da existência, porque em sonho ele se mata. Em sonho ele se mata. E aí, ao se matar, ele vai ser resgatado do caixão por uma entidade que ele não consegue entender bem qual é, e ele vai viver ali na narrativa do sonho, ele vai vivenciar a diacronia, ou seja, o através da história, da queda. É uma reedição ali, é uma mescla dostoiévskiana muito interessante da história, da trajetória do Gênesis, ali o primeiro livro do Velho Testamento, com influências greco-latinas, com a noção da Idade de Ouro, de que a humanidade teria vivido em seu passado idílico, tanto na tradição greco-latina anterior, ou aliás, desconectada, antes da conexão cristã ali com a formação da Bíblia, com o Velho e Novo Testamento. Essa noção da Idade de Ouro, você tem nas tragédias ali gregas, a Idade de Ouro, a Idade de Prata e a Idade de Bronze, a obsolescência, mas um período inicial de ouro. E então, para nós falarmos aqui de um texto que vem caindo em desuso, mas que é um texto muito importante para a formação ocidental, que é a Bíblia, no Gênesis a gente tem, como vocês, se não leram, imagino que conheçam, de ouvir falar, ou porque fizeram o catecismo e assim por diante, a noção ali do Éden, paraíso idílico que se perde. Vejam, eu não tenho... quanto tempo me resta? 10. Então eu tenho até um tempinho, mas eu não vou conseguir analisar com vocês a sequência do sonho. Mas o que me interessa dizer aqui é que, se eu fizer um advogado do diabo de mim mesmo, e essa é uma coisa que como escritor eu adoro fazer, pensar a contrapelo de mim mesmo. Todo mundo já leu aqui os diálogos de Platão, não? Quem já leu ali os diálogos de Platão sabe que o Sócrates é um dos maiores matreiros da história do pensamento ocidental. E você está ali, a hora que você pensa que você pegou a cauda do pensamento dele, é justamente essa cauda que vai fazer com que você com ela se enforque. Então, vejam, eu não vou discorrer sobre o sonho, porque isso aí demandaria muito tempo, mas eu trago a minha fala até aqui, e agora eu jogo a minha fala contra si mesma. Vejam como a nossa sociedade, eu estava lá nos Estados Unidos, eu vi isso, vocês devem ter visto, eu vi uma execução ao vivo, gravada por um helicóptero. Vocês assistiram a isso, não? Acho que vocês assistiram, se não assistiram, vou colocar. Que passou no programa Cidade Alerta e que passou no programa Brasil Urgente. São duas figuras maravilhosas, dois estandartes. Para falar em pulsão de morte, falar em pulsão de morte reproduzida pela nossa indústria cultural. Flávio, nosso futuro prefeito. Nossa Senhora. É só a gente pensar. Agora vejam só. Eu assisti a uma execução em que o helicóptero ali, o helicóptero da Polícia Militar, guarnecido, devidamente municiado com as câmeras dos programas ali, ela flagrou uma execução de um rapaz. Havia dois rapazes em uma moto, eles estavam fugindo e efetivamente jogaram o capacete contra o policial, mas quando eles caíram no chão, deu para perceber. Claro, isso é uma grande discussão ali jurídica, como é que vai ser, mas deu para perceber ali que eles não estavam armados e foram executados ali
é uma situação muito complicada, é um momento muito complicado, mas a questão não é essa. A questão é, essa execução foi transmitida ao vivo, e o Datena, agora eu vou citar o nome dele, fazia até um elogio, vocês vão falar, meu Deus do céu, vocês vão me apedrejar. Mas vejam, o Datena levantou a bola da execução e começou a fazer críticas àquilo. Se alguém for procurar na internet os comentários na página do programa dele, os comentários dos espectadores em relação a essa colocação do Datena, vocês vão perceber como essa mediação entre o homem ridículo e a menininha foi completamente cindida. Porque os espectadores diziam, tá com pena de bandido, Datena? Leva pra casa. Não tô acreditando que você tá com pena desses vagabundos. Tinha que matar mesmo. Pessoal, aquelas pessoas e tantas outras pessoas que são mortas, e muitas vezes a morte na periferia, quando tem uma quantificação em dezenas, vem à tona, porque diariamente essas mortes acontecem, mas elas precisam alcançar 19 números, para não dizer seres humanos, porque eles já foram desumanizados por esse tipo de sociedade há muito tempo, para alcançar noticiário. O que eu estou querendo dizer? Que existe um tipo de reprodução de morte da compaixão, ou seja, em termos dostoievskianos, de exacerbação de thanatos no nosso caráter relacional, que mata essas pessoas a priori. Eu estou falando de pessoas apenas como um hábito, porque sociologicamente não são pessoas há muito tempo. Essas pessoas, seres humanos, são tratados como coisas, na verdade como inimigos públicos número 1, com pertencimento étnico, com pertencimento social, com um tipo de vestimenta, com um local em que moram, de tal maneira que um reencontro escatológico de um nihilista como o homem ridículo, com uma menininha naquelas condições da nossa sociedade, poderia fazer com que ele primeiro assassinasse para depois se matar. Esse é um desdobramento possível da narrativa dostoievskiana. Se nós quiséssemos fazer o que eu acho muito, essa é uma das premissas do que eu tento fazer em literatura, é perceber o movimento dos diagnósticos de época nos escritores. Cada escritor, e aí é difícil, quando a gente fala sobre Dostoiévski, é difícil falar sobre escritores pós-dostoievskianos que não sejam influenciados pela obra de Dostoiévski, dada essa leitura panorâmica de época. Quem quiser escapar de Dostoiévski como escritor, eu diria até como leitor, necessariamente precisa dialogar com as premissas que ele libera em termos de leitura. Um grande leitor de Dostoiévski, um grande escritor, é justamente um dos autores que eu citei aqui, que é o Albert Camus. Esse tentou pensar a reconstrução da humanidade, justamente sem essa vinculação com o transcendente, a partir de uma imagem. O Camus era um belíssimo escritor e um belíssimo poeta de imagens. Quando vocês vão para o final do mito de Sísifo, essa semidivindade que ali é condenada a rolar uma pedra de maneira infinda e tautológica, sem que ele logre alcançar o cume da montanha para se liberar do fardo da pedra, e essa é a imagem da vida para o Camus, justamente porque nós rolamos a pedra até que a pedra vai passar por cima de nós, que nós não teremos mais energia com a morte para escaparmos da pedra que nos virá ceifar. E o Camus vai trazer a imagem. É preciso imaginar Sísifo feliz. Essa é a última frase ali do mito de Sísifo. O Dostoiévski diria, é impossível. E o Camus diria, pois é esse paradoxo fundante, a impossibilidade de imaginar um sentido a priori que feche a abóboda celeste, que nos traga vinculação com os demais e conosco mesmo, é essa impossibilidade que traz o desafio ontológico da existência. A noção de que a ontologia se arrefeceu, a noção de que nós conseguimos fundar um ser repleto de sentido, se tornou completamente contingente, se tornou completamente autocontraditória. E o Camus tenta responder essa questão. O que me incomoda profundamente em várias tradições, eu diria ateias, eu diria
o que me incomoda profundamente, uma série de tradições filosóficas e existenciais pós-dostoievskianas, é que essa questão já não é posta mais. Como se todos e cada um de nós pudéssemos escapar disso. Como se nós pudéssemos vivenciar, hipostasiar a morte, ficcionalizar a morte, como se ela não fosse a vivência mais fundamental. Como se a morte não vivificasse a vida. Quem já perdeu entes queridos, sabe corporalmente do que eu estou falando. Corporalmente, não é intelectualmente ou em termos de projeção abstrata. Aliás, quem já leu aqui a grande obra de Thomas Mann, A Montanha Mágica, tem ali um determinado momento, o narrador Thomas Mann chega ali, bem no comecinho ele vai falar: quem muito pensa sobre a vida, cedo ou tarde se depara com a morte. Com a morte, que é o grande tema, a morbidez. Vejam, a morte em Dostoiévski é mórbida justamente quando ela é a imagem de um universo sem Deus. Quando o buraco negro da morte, ou para nós usarmos, por exemplo, uma imagem do Svidrigailov, em diálogo com Raskolnikov, ali no Crime e Castigo. O Svidrigailov fala o seguinte: não é? Deus foi para as cocuias? Então eu tenho uma imagem para falar do que é a eternidade. Aliás, do que ela não é mais. Imaginem que eu penso na eternidade a partir de agora como um quarto repleto de aranhas. E eu estou no meio desse quarto. Vocês vão falar: não, Flávio. Aí vocês vão ver a propaganda dos cartões de crédito, porque a vida é agora, a administração da felicidade. Quem já teve alguém na família, recebeu um diagnóstico, falo de câncer, né? Uma doença bastante singela, bastante leve, na verdade. Câncer é justa a imagem dessa doença. É uma imagem bem correlata com esse quarto repleto de aranhas. Imagine, todo mundo aqui tem algum projeto, por maior ou menor que ele seja, algum tipo de continuidade, algum tipo de teleologia. Lidar com a noção, lidar radicalmente, enfrentar, cavalgar essa noção, sem cela, a noção de que os projetos, as vinculações são completamente contingentes, são completamente perecíveis, decrépitos, fadados à obsolescência, fadados à extinção. É disso que se trata na obra de Dostoiévski. Então, a noção de Thanatos em Dostoiévski, essa leitura, tem a ver com um sentido muito próprio, de época. Claro que a gente pode também fazer uma leitura muito interessante pelo prisma da psicanálise, por isso que eu acho interessante de complementar as nossas perspectivas. Mas esse diagnóstico de época, ali em Dostoiévski, é um diagnóstico que me parece interessante. Recentemente eu li um texto do professor Vladimir Safatli aí na Folha, ele cita o Freud, falando que Freud tem uma colocação muito interessante, que é a filosofia, e eu pensei em Dostoiévski, até para citar essa frase aqui na nossa discussão. Freud, citado pelo Safatli ali, ele não menciona em que livro Freud, quando, em que ocasião Freud teria dito isso.